Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Nós estamos aqui estudando as nossas lições, a lição de número 8, que se trata do tema de herança, testamentos e doações, a parte 2. E é meu desejo que o Espírito Santo nos ajude a compreender tudo que nós fazemos e somos está envolvida a nossa salvação. O verso áureo nos diz: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Provérbios, no capítulo 13, versículo 12. Nós vamos para a primeira questão. Ao invés de beneficiar, como se portam alguns, a fim de ajuntar tesouros na terra? Nós iremos ler o primeiro testemunho para a igreja na página 350. Aqueles que me foram apresentados, como estando ansiosos pela coroa terrestre, são os que recorrerão a todos os meios para adquirir propriedades. Tornam-se doidos nesse sentido. Todos os seus pensamentos e energias se dirigem para a aquisição de riquezas terrestres. Pisam os direitos de outrem, oprimem os pobres e os trabalhadores em seu salário. Se podem ter vantagem sobre os que são mais pobres e menos sagazes, e assim de agir de maneira a aumentar suas riquezas, não hesitarão um momento em oprimi-los e mesmo vê-los levados à mendicância. Então nós vemos isso é um fato, né? Isso foi profetizado e é um fato que ocorre muito em nosso mundo hoje. Pessoas, a maioria das pessoas, correndo atrás de riqueza, esquecendo os benefícios celestiais, né? A procura do caminho do céu. Querem adquirir mais e para isso fazem coisas sem limites, né? Acabando com a fé, com a religião, com a saúde, né? E principalmente oprimindo o mais fraco. Então que possamos não ter esse desejo. A pergunta de número 2 diz: qual tem sido o procedimento de algumas pessoas de idade mais avançada? Isso está registrado também no primeiro testemunho para a igreja, na página 351. Os homens cuja cabeça é embranquecida pela idade e de rosto enrugado pelos cuidados, e que, no entanto, avidamente agarram os tesouros de dentro da coroa, eram homens idosos que poucos anos tinham diante de si. Contudo, eram inflexíveis na defesa de seus tesouros terrestres. Quanto mais se aproximam do túmulo, tanto mais ansiosos ficavam em se apegar a eles. Os próprios parentes não eram beneficiados. Consentiam que os membros da própria família trabalhassem além das suas forças para economizar um pouco de dinheiro, e não o empregavam para bens de outros e nem para o próprio bem. Bastava-lhes saber o que possuíam. Então nós vemos que isso também acontece com as pessoas de mais idade, né? Conforme vai se aproximando, vai envelhecendo, mais quer, mais ganância, mais na procura de bens terrestres. Não que seja pecado adquirir bens, vamos deixar bem claro isso. O pecado está em colocar o coração nas riquezas, nos bens. Você adquirir bens para ajudar o seu próximo não há nada de errado. Ajudar entidades da saúde, asilos, creches, isso não há nada de errado. Ajudar na manutenção da obra do Senhor, no trabalho missionário, adquirir bens para isso. Mas nós sabemos que o coração do homem ele é enganoso, né? E ele quer adquirir mais, e quanto mais ele adquire, menos ele doa. Isso é uma triste realidade. A pergunta de número 3
De que forma procedem alguns filhos que professam a religião? Testemunho para a Igreja, agora no primeiro volume, na página 122. Foi-me mostrado que alguns filhos que professam crer na verdade influenciam indiretamente o pai a guardar seus bens para eles, em vez de os empregar na causa de Deus enquanto vive. Os que assim têm influenciado o pai a transferir para eles a sua mordomia, mal sabem o que estão fazendo. Estão amontoando sobre mesmo dupla responsabilidade, a de influenciar a mente do pai de tal modo que ele não cumpra o propósito de Deus na distribuição dos recursos que por ele foram confiados para serem usados para a sua glória. E a responsabilidade adicional de se tornarem mordomos dos recursos que deveriam ter sido dados pelo pai aos banqueiros, para que o mestre pudesse receber com juros o que lhe pertencia. Então aqui ela fala de uma classe de pessoas, né, de filhos, né, que incentivam, influenciam seus pais a não serem doadores para a causa de Deus, mas sim que doem para eles, guardem para eles, ajuntem para eles. Né, e isso é errado. Nós temos que saber que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. Né? O Senhor nos deu e espera que nós apliquemos isso na obra da salvação de pessoas. Esse é o nosso dever e a nossa responsabilidade. Então essa lição é de maravilhosa importância, esse tema, né, de estarmos aprendendo e tirando todo o egoísmo de nosso coração. Que Deus possa nos abençoar a cada momento. Vamos prosseguir com as nossas perguntas, nossas lições aqui, para termos um melhor entendimento da palavra do Senhor. A pergunta de número 4. Que sério erro cometem alguns pais cristãos? Muitos pais cometem um grande erro ao passarem sua propriedade de suas mãos para as dos filhos, ainda que eles mesmos sejam responsáveis pelo uso ou abuso dos talentos que Deus lhe emprestou. Nem os pais e nem os filhos se tornam mais felizes por essa transferência de propriedade. E os seus pais viverem uns poucos anos mais, arrepender-se-ão geralmente dessa ação que praticam. O amor filial em seus filhos não é aumentado por essa atitude. Nós temos exemplos disso na vida, nós vemos isso ocorrendo no mundo. É uma ação incorreta. Transferir a propriedade, ou seja, distribuir a herança. Isso não é correto. Segundo a pena inspirada, a palavra do Senhor, que está escrita em 1 Testemunho para a Igreja, na página 122. Então, é um erro que os pais cometem. Diz aqui, ainda complementando: parece haver uma maldição na raiz dessa questão, cuja colheita é apenas o egoísmo da parte dos filhos e a infidelidade, terrível sentimento de estrita dependência da parte dos pais. A quinta questão: qual a melhor maneira do pai ajudar os filhos? Por que é melhor assim? Também na página 122 do mesmo livro. Se os pais, enquanto vivem, ajudassem os seus filhos a ajudar a si mesmos, seria melhor do que deixar-lhes uma grande quantia ao morrerem. Os filhos a quem se deixa, principalmente nos próprios esforços, tornam-se melhores homens e mulheres e estão melhor adaptados para a vida prática do que eles, os que dependem dos bens do pai.
Os filhos que dependem dos próprios recursos geralmente prezam sua capacidade, aproveitam seus privilégios e cultivam e dirigem suas faculdades no sentido de alcançar um propósito na vida. Frequentemente, desenvolvem hábitos de operosidade, economia e valor moral, que são o fundamento do êxito na vida cristã. Os filhos por quem os pais mais fazem frequentemente são os que menos obrigação sentem para com eles. Então nós vemos aqui que está descrito, né? Isso que ocorre, né? Quando um filho, o pai o ajuda, achando que está ajudando, né? Distribuindo os bens, né? Faz ao contrário, isso não costuma dar certo. Então que pela palavra de Deus nós possamos a cada momento estarmos mais atentos, né? Porque Deus nos deu orientações para que nós possamos ter uma vida feliz, com muita saúde, com muita paz. Então quando nós seguimos esses conselhos, nós alcançamos a vitória, não só nossa, mas da nossa família. Então que possamos a cada dia estar mais e mais focados na palavra do Senhor. Amém. Olá, sejam bem-vindos a esse canal do YouTube, a qual nós temos já há algum tempo divulgado as nossas lições da Escola Sabatina, e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado para, no dia de hoje, fazer parte da lição de número 8, entre as perguntas 6 até a pergunta 11. Gostaria de aqui mandar as nossas lembranças, aqueles irmãos que nos acompanham já de longas datas, outros mais recentes, aqueles irmãos ali da Espanha, do Paraguai, também no Canadá, recente, irmão Marcelo com a família, irmã Crisley, e por tudo isso, louvado seja o bendito nome de Deus e as verdades que Ele tem dado ao longo de todos esses séculos para que chegasse até os nossos dias. Os irmãos aqui do Brasil, de várias partes, vários estados do Brasil, Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Então nós temos uma série de irmãos que têm nos acompanhado. Por tudo isso, é sempre um prazer estar com vocês. A lição desse trimestre vem falando justamente sobre reavivamento e reforma. É um tema bastante interessante, visto que é muito comentado nas igrejas do Adventismo, um reavivamento, é pedido assim a chuva serôdia, é orado em favor da chuva serôdia. A gente ouve muitas vezes igrejas inteiras estar orando pelo derramamento do Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo não se fará presente se não houver, em conjunto ao reavivamento, uma obra de reforma. Então, reavivamento e reforma são duas coisas distintas, né? Eu gostaria de ler justamente a esse respeito no livro Serviço Cristão, na página 42, diz assim, que reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Então não pode haver reavivamento em nossas vidas se nós não chegarmos à seguinte conclusão, que estamos mortos espiritualmente. Reavivamento é reaviver. Então a própria expressão ela já nos dá essa conotação. Então reavivamento, nós vemos que é uma renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e um ressurgimento da morte espiritual. E reforma? No mesmo capítulo ainda, na mesma paginação, diz o seguinte, que reforma significa reorganização, mudanças de ideias e teorias, hábitos e práticas.
Como é que eu vou conseguir fazer uma reforma na minha vida? É preciso, primeiramente, eu mudar a minha concepção. É preciso eu fazer um ressurgimento da vida espiritual. É preciso eu ter conceitos e valores onde eles se adequam à palavra de Deus e à verdade presente para o momento em que nós vivemos, para que eu sinta a necessidade que eu estou ruim, para que eu peça a Deus, mediante a morte de Cristo, mediante a morte, mediante a fé nesse Salvador crucificado, então exercendo fé nesse Salvador é que a minha vida agora pode tomar rumo diferente. Só que agora precisa da prova dos 9, que é a reforma na nossa vida. Então aí significa o quê? Eu me reorganizar a respeito. Como é que eu devo proceder com relação a sábado? Como é que eu devo proceder com relação a vestuário? Como é que eu devo proceder com a alimentação nos negócios da vida? Agora nós estamos estudando justamente sobre testamentos e doações. Então nós vamos aqui no decorrer desse trimestre, já estamos chegando então na metade do trimestre, né? Nós estudamos sobre o assunto reavivamento e reforma. A lição 2 falou sobre a espécie de pessoas que Deus usa. Aí depois fala sobre a reforma de dentro para fora, não pode ser só a folhagem, deve ser mudado por completo, desde a origem da seiva que alimenta essa árvore, né? Depois fala sobre o cristão visto do lado de fora, como o mundo enxerga a cada um de nós. Também está aqui nesse trimestre. Depois vem para a reforma na questão da santificação do sábado. E também agora vem reforma nos negócios da vida. Então é assunto muito importante. Cada assunto aqui abordado, eu faço um apelo para que os irmãos tenham paciência de escutar esses vídeos, de assistir esses vídeos, para que os irmãos possam ter uma real imagem do que a serva do Senhor tem falado para nós, para os dias que nós vivemos hoje. Então nós temos aqui também herança, testamentos e doações, a parte 1 e a parte 2. Depois vem a reforma da saúde, também do regime alimentar, a parte 1 e a parte 2. Depois a educação escolar desejada, a parte 1 e a parte 2. Então, tudo isso nós vemos que é muito importante para nós, então, para nós aprendermos, e eu fico agradecido pela oportunidade. Então vamos adentrar para o conteúdo principal da lição 8, que é da parte que a mim ficou a meu encargo, entre a pergunta 6 e a pergunta 11. Vamos então passar para o estudo. Então vamos para a parte que ficou a meu encargo, como eu já adiantei, da pergunta 6 em diante, né? Que outro erro também muito sério comete alguns maridos, e de que forma outros tentam comprar a paz com a mulher descrente. 18:1 de Provérbios diz da seguinte forma: busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então fala de uma pessoa extremamente egoísta que só pensa em si, né? Ele não busca a sabedoria e aí ele se separa, justamente porque ele só olha o seu próprio interesse. A pergunta que outro erro alguns maridos cometem. Então essa nota do primeiro volume do Testemunho para a Igreja, na página 528, também está para quem não tem o Testemunho para a Igreja e tem o livro Conselho sobre Mordomia. Diz da seguinte forma: os irmãos observadores do sábado que passam a responsabilidade de sua mordomia para a mão das esposas, enquanto eles mesmos estão em condições de assumi-la, são insensatos e ao transferi-la desagrado a Deus. A mordomia do marido não pode ser transferida para a esposa. No entanto, acontece às vezes tal coisa, com grande prejuízo para ambos. Aqui fala muito a respeito da personalidade que cada um tem que ter, da sua independência, da sua individualidade, né? Cada qual tem responsabilidade não só perante a pessoa, o cônjuge, mas perante Deus. De Deus vem a mulher virtuosa, vem o marido virtuoso, e é importante também que das nossas posses
nós viemos dar conta daquele que é dono do ouro, da prata, de todas as riquezas. Deus não tem necessidade de nada, né? Nós sabemos disso. Mas Ele o faz essa prova a nós, como também na questão da devolução sistemática de dízimos e ofertas, justamente para provar o tamanho do nosso egoísmo e também para provar o tamanho da nossa liberalidade. Então, a devolução daquilo que não nos pertence não é um pagamento. É muito importante quando nós partimos deste princípio, a qual não estou pagando dízimo, eu estou devolvendo aquilo que não me pertence. Porém, os 90% restante, ou 85%, ou 80%, ou 75%, cada qual tem uma devolução sistemática. Nós temos a devolução tanto do primeiro dízimo, né, que nós mandamos para a igreja, temos a questão do segundo dízimo, que é ser retida no lar da pessoa para fins de hospitalidade, e tem mais as ofertas alçadas, né, ou as ofertas a qual são dadas de formas avulsas. E Deus não tem necessidade disso, também como Deus não tem necessidade dos tesouros que Ele confere, que Ele impele, que Ele coloca sobre cada um de nós. Mas Ele quer saber a tamanha da nossa liberalidade para tão grandes bênçãos ter sido oportunadas a cada um de nós. A de maior e mais alta importância, a de que Ele veio, morre na terra, dá a sua vida em favor do ser humano, de cada um de nós, e qual tem sido então a nossa benevolência nesse sentido, que é nada mais, nada menos que devolvermos aquilo que pertence. Então, testamentos, doações, heranças, conforme está sendo o assunto aqui tratado, herança, testamento e doações na parte 2, fala também para quem nós devemos direcionar as heranças e a necessidade de ser feito esse testamento, para que a causa não possa padecer, para que não caia na mão de pessoas que são incrédulas, ou pessoas que até são da fé, mas que têm uma disposição de mesquinhez, uma disposição só de ajuntar, não usam muitas vezes nem para si, conforme já foi exposto aí pela irmã Regiane, se não me engano, irmão Francisco, a parte 1. Então nós vemos que é muito arriscado. Nós devemos ser liberais então, para com Deus. A nota continua da seguinte forma: a mordomia do marido não pode ser transferido para a esposa. No entanto, acontece às vezes tal coisa, com grande prejuízo para ambos. Às vezes, o marido, esperando assim satisfazê-la, desarmar-lhe a oposição e finalmente induzi-las a crer na verdade, mas isso não é nada mais do que uma tentativa de comprar a paz ou subornar a esposa para crer na verdade. Os meios que Deus emprestou para levar avante sua causa transfere o marido para alguém que nenhuma simpatia tem para com a verdade. Que contas tal mordomo prestará quando o grande mestre exigir o que é seu com juros? Olha que responsabilidade. Deus não vai exigir somente aquilo que Ele nos entregou, mas Ele vai exigir com os juros. O que é que eu tenho feito no sentido de fazer alavancar a obra do Salvador aqui na terra. E se eu transfiro para a esposa que é descrente, eu também estarei desonrando a Deus. Então é preciso que eu tenha sabedoria, busque sabedoria, e é isso que nós estamos fazendo aqui ao pesquisarmos esses assuntos tão delicados. Muitas vezes é um assunto chato para se falar sobre doação, testamentos, herança, né? Principalmente há pessoas que gostam de falar isso de forma assim preventiva. Mas é importante, a serva do Senhor nos exorta a esse respeito. Então a sétima pergunta vai falar dentro do mesmo assunto, né? Porque é perigoso o marido transferir sua propriedade para a esposa crente ou descrente. Lá em Efésios 5, verso 23, diz que o marido é a cabeça da mulher, né? No caso, assim como a igreja, como Cristo é a cabeça da igreja. Então, e já lá em Gênesis 3, verso 16, fala geralmente com relação
uma das consequências do pecado do qual a mulher levou a efeito, a sua concepção seria com dores, né? Então, e ela seria, o desejo dela seria para o seu marido, e ele a dominaria. Na sequência da nota do mês, na sequência do primeiro volume, Testemunho para a Igreja, página 529, ou no Conselho sobre Mordomia 334, diz que o marido que transfere sua propriedade para a esposa abre para ela uma larga porta de tentação, quer seja crente ou descrente. Se ela é crente de natureza mesquinha, inclinada ao egoísmo e a adquirir, a luta será muito maior para ela ao ter que manejar a mordomia do marido e a sua própria. Para poder ser salva, deve vencer todos os seus maus traços que lhe são peculiares e imitar o caráter de seu divino Senhor, buscando a oportunidade de fazer bem aos outros e amando os outros como Cristo nos amou. Deve cultivar o precioso dom do amor que nosso Salvador possuía em tão grande escala. Sua vida era caracterizada por nobre e desinteressada benevolência. Todavia ela não teve a mancha de um único ato egoísta, falando de Cristo. Sejam quais forem os motivos do marido, pôs ele uma terrível pedra de tropeço no caminho da esposa, além de embaraçar a obra de vencer. Então, o grande prejuízo aqui, estou falando, que é de ambas as classes, né? Tanto do marido quanto da esposa, ao ele fazer essa, além de aumentar a sua responsabilidade, se ela é de natureza mesquinha, o que é algo peculiar da mulher, está dizendo aqui, é algo peculiar dela, então isso pode ser para ela uma grande pedra de tropeço. Então ela pode se tornar mais ainda egoísta e acabar embaraçando a obra de sair vitoriosa. Vamos para a 8ª pergunta ainda. E se a transferência da direção dos negócios for deixada para os filhos descrentes, crentes ou descrentes, né? Então agora não estamos falando da esposa, mas estamos falando então dos filhos agora. Então, Provérbios 14, verso 26, diz da seguinte maneira: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos, né? Então, quem que é o refúgio para os filhos? Aqui é muito importante, muitas vezes nós imaginamos que é a herança que nós deixamos. Aqui o texto vai explicar que a maior herança que nós deixamos para os nossos filhos é justamente no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. É o Senhor que será o refúgio, não são as heranças. Muitas vezes as heranças a qual os filhos recebem, por não ter sido com muito suor para adquirir as mesmas, então não é dado o devido valor. Então muitas vezes mesmo os filhos são crentes, né? Então eles não têm a mesma fibra, a mesma disposição de ajudar a causa. Isso é o caso do pai ter feito isso no decorrer da sua vida. E ainda lá, Gênesis 18, verso 19, um texto muito, muito importante, justamente vai falar da experiência de Abraão, se eu não me engano, quando os anjos foram ali para a destruição de Sodoma, né? Então, quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, o verso 18, o capítulo 18, verso 19 diz assim: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, com promessa maravilhosa, né? Então, Abraão deixa toda a sua riqueza, sai do meio da parentela, segue a Deus, e para se cumprir que realmente os filhos devem se preocupar mais em fazer a vontade de Deus. E as demais coisas realmente vos serão, então, acrescentadas. Diz a nota: pais crentes têm frequentemente transferido sua propriedade para filhos descrentes, tirando assim toda a possibilidade de darem a Deus o que lhe pertence. Ao assim fazerem,
eximem-se da responsabilidade que Deus sobre eles colocou e põem nas fileiras do inimigo meios que Deus lhes ordenou para lhes serem devolvidos e empregados em sua causa quando deles o requerer. Não é plano de Deus que os pais que estão em condições de dirigir seus próprios negócios entreguem o controle de sua propriedade, mesmo a filhos que sejam da mesma fé. Raramente possuem eles a dedicação à causa de Deus que deveriam ter, e não têm passado pela escola da adversidade e da aflição, de modo a terem a mais elevada consideração pelo tesouro eterno e menos estima aos tesouros terrenos. Os meios colocados nas mãos de tais pessoas se tornam o maior dos males. É para eles uma tentação dedicar sua afeição ao que é terreno, confiar na propriedade e achar que eles pouco mais necessitam além disso. Ao ficarem da posse dos meios que não adquiriram com seus próprios esforços, dificilmente o usam sabiamente. Então é muito importante nós sentirmos a dependência de nosso Deus. Muitas vezes na adversidade nós somos mais liberais, temos mais bons propósitos, né? E aí de repente chega uma oportunidade de ter um pouco mais de abastança, vamos assim dizer, já sentimos satisfeitos, não sentimos tanto desejo, como é o caso aqui citado. Então, aquele que adquiriu as posses, existe um ditado muito popular. Eu uma vez estava com uma pessoa e ele disse com relação a comprar. Ele dizia assim: olha, é preciso comprar de quem ganhou e não comprar de quem adquiriu. Então eu não entendi o que ele quis dizer. Aí ele me explica: comprar de quem ganhou é comprar de herdeiro. Herdeiro não valoriza porque ele não suou a camisa para adquirir aquilo. Mas você comprar algo de quem suou a camisa, valorizou cada dia trabalhado para adquirir aquela posse, ele vai valorizar muito mais. Então o que Deus está querendo dizer aqui é isso, que o tesouro que poderia ser usado para a causa acaba sendo distribuído para a causa do inimigo. Vamos para a 9ª pergunta. Se não houver arrependimento, qual será o fim daqueles que desviam os bens para não cooperar no avanço da causa? Olha só que pergunta bastante forte, né? Muitas vezes a pessoa é tentada a fazer algum investimento com o objetivo depois de auxiliar a causa, né? O objetivo, a justificativa para a consciência é que no fundo, lá no final, é para ajudar a causa de Deus. Mas aqui está dizendo: e se não houver arrependimento, qual será o fim daqueles que desviam os bens para não cooperar no avanço da causa? Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, no capítulo 5, do verso 5, do verso 1 até o versículo 11. Vamos então ler aqui, diz assim: mais um certo varão chamado Ananias, já muito conhecido como Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dizei-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes
para tentar ao Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando os mancebos acharam-na morta e a sepultaram junto do teu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Que experiência! Deus não vai usar do mesmo expediente todos os dias. Muitas vezes a pessoa faz um voto, não cumpre a Deus. Quando nós fazemos um voto a Deus, vamos e temos o cuidado de cumprir esses votos. Aqui está falando de um homem que vendeu a sua propriedade e diz que depositaria toda a sua propriedade aos pés dos apóstolos. Ele poderia ter feito o propósito de depositar 30%, 50%, mas ele não, diz que depositaria 100%. Mas no trâmite, depois de ter vendido, bate o arrependimento e agora ele fala que fez por uma quantia, vendeu por uma quantia inferior para que sobrasse. Então o Espírito Santo veio através de Pedro, avisa Pedro e assim a execução, não só de Ananias e Safiras, mas a todos aqueles que têm ocultado, que têm feito projetos para auxiliar a causa. E os anos vão se passando, passam-se 5, passam 10, passam 20, passam 50 anos. E um dia eu quero fazer um trabalho para a causa de Deus. Um dia eu quero montar uma equipe para fazer um grande trabalho. Um dia eu quero comprar um ônibus, quero comprar uma van, quero comprar um carro novo, quero sair, quero ir para a África, quero ir para a China fazer um grande trabalho. Mas esse trabalho jamais será executado sem que primeiramente tenha sido feito um trabalho no coração, um trabalho onde começa dentro do seu próprio lar, onde muitas vezes a dracma está perdida ali dentro. E a partir desse trabalho é que naturalmente vão-se o leque da nossa influência, o raio da nossa influência vai aumentando a ponto de um dia, dentro do raio do nosso alcance, fazermos um trabalho a qual será alcançado o maior número de pessoas. Vamos então à nota que está no primeiro testemunho para a igreja, na 529 e 530, e na 334, 335 do Concílio sobre Mordomia. E se a transferência for feita para os filhos, podem seguir-se os mesmos maus resultados. Deus lê seus motivos. Se ele for egoísta e tiver feito a transferência para encobrir sua cobiça, e se justificar de fazer qualquer coisa para avanço da causa, seguir-se-á certamente a maldição do céu. Então o que ele faz? Ele doa tudo para os filhos e fala, mas agora está tudo na mão dos meus filhos, não posso fazer nada. Deus sabe por que é que ele fez isso. E se ele fez exatamente para ocultar o seu verdadeiro objetivo, a maldição de Deus estará sobre ele. Está dizendo o texto. Deus lê os propósitos e intenções do coração e prova os motivos dos filhos dos homens. Pode ser que seu assinalado e visível desagrado não se manifeste, como no caso de Ananias e Safira. Contudo, no fim, o castigo não será de modo algum mais leve do que o que lhe foi infligido. Procurando enganar os homens, estavam mentindo a Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Vi que há muitos que se envolveram seus talentos no lenço e os enterraram. Eles parecem pensar que cada centavo investido na causa de Deus está perdida, sem chance de recuperação. Muitas vezes nós somos tentados a condicionar as nossas ofertas, as nossas doações. Se a igreja fizesse isso, se a igreja fizesse aquilo, mas como a igreja não está fazendo, eu não quero nem doar, eu nem vou fazer uma doação, porque ninguém doa, fulano não faz isso, quem tem que fazer são os ricos. Nós naturalmente somos inclinados a essa tendência egoísta do nosso coração. Essas atribuições a qual nós fazemos é justamente para ocultar o nosso desejo egoísta, porque Deus não pede mais do que nós podemos ajudar. Deus pede que nós façamos conforme todo o trabalho que vier, fazer conforme as tuas forças, conforme você tem as suas possibilidades. E se eu tenho uma fazenda e quiser doar uma fazenda, e outro irmão tem
um terreno e doar um terreno, e é o que ele tem, ele está doando 100%, como aquela oferta daquela viúva naquele dia, que foi a maior dentre aquelas ofertas. Então diz que eles esperam, eles parecem pensar que cada centavo investido na causa de Deus está perdido, sem chance de recuperação. Para os que assim pensam, assim realmente acontece. Eles não receberão qualquer recompensa, contribuem com relutância apenas porque se sentem obrigados a fazer isso. Olha que coisa, muitas vezes nós somos tentados a ouvir: o que a causa está precisando? Quanto está faltando para cobrir essa oferta? Nós temos aí situações a qual não precisamos dizer, mas quanto está faltando para cobrir? Nós precisamos ser liberais. Eu não preciso esperar a minha oferta dar só se fizer falta para aquela situação. Eu preciso ofertar em cada necessidade da causa de Deus. Eu preciso ofertar. Se a minha oferta vai cobrir toda a despesa, se não vai cobrir, eu preciso vencer o meu egoísmo. É eu que preciso vencer, não é que Deus necessita daquilo. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós vamos esperando para dar a nossa oferta, conforme a nossa postura de esperar se é que vai haver necessidade, e muitas vezes uma pessoa com muito menos capacidade, uma pessoa de uma simplicidade financeira, a qual não chega nos pés da nossa e faz uma grande doação e não vai ter necessidade da nossa oferta. Nisso. Vamos para a 10ª pergunta: por que é importante e sábio fazer o testamento mesmo gozando a aparente saúde? Então, por que é sábio fazer isso? Então, Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8 até o versículo 10, diz da seguinte forma: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que te fizeste debaixo do sol, tudo quanto vier à mão para fazer conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, quando que nós devemos fazer? Nós devemos fazer enquanto há vida, né? Então, tudo que vier para fazer para cada um de nós, conforme as nossas forças, executemos ela. Então, com relação à doação, com relação a fazermos testamento, fazermos tudo isso, é importante que nós tenhamos em mente também esse parecer que Deus então está nos ordenando. Mas a pergunta é a seguinte: por que é importante fazer um testamento mesmo gozando plena saúde? Então vamos ao texto, né? Diz da seguinte forma: sucede muitas vezes que um ativo homem de negócios é arrebatado pela morte sem prévio aviso e acharem seus negócios em condições embaraçosas. No empenho de pô-los em ordem, uma grande parte dos bens dessa pessoa, se não tudo, é consumido em honorários aos advogados, ficando a família e a causa de Cristo defraudada daquilo que lhe seria devido. Os que são fiéis mordomos dos recursos do Senhor saberão exatamente como andam seus negócios e, como homens sensatos, estarão preparados para qualquer emergência. Se porventura seu tempo de graça terminar inesperadamente, não acarretarão tão grandes perplexidades aos que forem incumbidos de acertar seu espólio. Muitos não estão informados acerca da questão de fazer o testamento quando se acham ainda aparentemente com saúde. Essa precaução deve, entretanto, ser tomada por nossos irmãos. Devem saber qual sua situação financeira e não permitir que seus negócios se embaraçem. Deve arranjar sua propriedade de tal maneira que a possam deixar a qualquer tempo.
Olha o que o texto está explicando. Até essa particularidade, até a parte documental, tudo isso nós precisamos deixar resolvido. Todos os dias nós temos que deixar pronto as nossas negociações. Então, por isso que fala que o homem prudente assim faz. Não deixe em situação embaraçosa. A pergunta, então, por que é importante, sabe, fazer o testamento, mesmo gozando dessa saúde? Para não ter essas despesas de honorários com advogado. 11ª e última pergunta. Que orientação deve ser seguida ao fazer um testamento? Romanos 13, verso 8. Então, que orientação deve ser seguida ao fazer um testamento? Olha, quanta sabedoria Deus tem dado para o seu povo, até nisso, né? Para que o dinheiro não seja gastado com outras coisas. Diz da seguinte forma: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Então não devais nada a ninguém, nós não precisamos ficar devendo. Mas hoje nós já sabemos, nós vivemos num país onde já devemos a casa financiada por 30 anos, o carro por mais 72 meses, é assim o cartão de crédito, e ficamos completamente ansiosos por conta justamente da conta que já tem. Quando ao invés de nós vivermos o amanhã, hoje, nós devemos viver hoje o que vamos fazer amanhã, sem nenhum compromisso. Então amanhã devemos ter tranquilidade quanto à sua chegada, mas não ansiedade, porque vivemos num mundo justamente de antecipações de compromisso. Na 482 ainda do mesmo livro, do 4º volume do Testemunho para a Igreja, ou na 560 do primeiro Testemunho Seleto, diz que os testamentos devem ser feitos de acordo com as prescrições legais. Depois de os feitos, eles podem ser conservados durante anos e não causarão prejuízo se continuarem contribuindo para a obra conforme suas necessidades. A morte, meus irmãos, não se antecipará um dia sequer por terem feito seu testamento. Ao dispor de seus bens por testamento a favor de seus parentes, não se esqueçam da obra de Deus. Vocês são seus instrumentos incumbidos de zelar por sua propriedade, e suas reivindicações devem merecer sua principal consideração. A esposa e os filhos naturalmente não devem ficar ao abandono. Provisões devem ser feitas para eles caso necessitem. Vocês não devem, porém, simplesmente, por ser costume, contemplar em seu testamento uma longa lista de parentes que não estão em necessidade. Olha quanto conselho é dado aqui. Então essa deve ser a orientação. Vai fazer um testamento, já separa uma parte para a obra, uma parte para os filhos, e os parentes, aqueles que têm mais necessidade, possam sim ser beneficiados. Mas se eles não têm necessidade, não há razão para tal. Deus possa abençoar cada um de nós, que esse assunto possa ter sido de grande proveito. Para mim, pessoalmente, tenho certeza que foi. E como um todo, possamos crescer, possamos sentir a necessidade de sermos colaborador, sermos sócio dessa grande empresa celestial, e que possamos realmente vestir a camisa, possamos nos doar para tal, porque o nosso grande mestre, o nosso Salvador, assim deu exemplo para que nós então seguíssemos as suas pegadas. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.